calamidade no governo Lula é tamanha que o Ministério de Minas e Energia não tem dinheiro para comprar uma escada. Gente, não é porque vocês são pobres que eu sou pobre também. É isso mesmo que você tá me entendendo. O Ministério de Minas e Energia, que controla a produção de petróleo, né, que controla as usinas eólicas, solares, hidrelétricas, controla a mineração no Brasil, ouro, cobre, não tem dinheiro para comprar uma escada. Por favor, me ajuda. Quando eu falei sobre o colapso do orçamento público, sobre shutdown no Brasil, já está acontecendo. Ninguém liga para isso, nem você, porque o meu próprio público não liga para isso. Quando eu faço vídeo explicando que na estrutura do nosso orçamento entraremos em colapso pela primeira vez, não tem nenhuma repercussão na imprensa, não tem nenhuma repercussão na classe política, não tem nenhuma repercussão em classe social, não tem ninguém. Ninguém liga para isso e aí os sinais já estão começando a aparecer. Aí quando tiver o colapso total, né, ninguém nem vai se lembrar que eu avisei, né? Mas eu vou estar aqui para ser o chato, eu vou fazer questão de ser o chato de falar, eu avisei e ninguém deu bola. Sério, de Minas e Energia não tem dinheiro para comprar uma escada. Ele está em desconformidade com regras, né, dos bombeiros, eles não conseguem cumprir uma exigência dos bombeiros porque não tem dinheiro para comprar uma escada. Daqui a pouco não vai poder pagar a conta de água, não vai poder pagar a conta de luz, né? Então, teremos servidores do Ministério de Minas e Energia trabalhando à luz de velas, né? Bom, a gente vai falar sobre esse assunto e também sobre o fato de que você vai ficar assustado a quantidade de servidores que está responsável por cuidar do gás do povo, do óleo gás, né? Que é o grande programa do governo Lula. Legado. Terceiro mandato do Lula, gás, vale gás. Qual que é o legado? O povo não ter dinheiro para comprar gás e o governo vai lá, faz conluio com algumas empresas, distribuidoras, para dar o gás pro povo que não tem dinheiro para comprar o gás. O povo é chicoteado com aumento de imposto, aí o governo pega esse imposto, deixa o povo sem poder de compra e compra o gás pro povo, o dinheiro que ele tirou do povo, coisa boa, né? Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e nós estamos aí com a vaquinha eleitoral. Se você quiser contribuir para minha pré-campanha, muito provavelmente sairei para o governo do estado de São Paulo, mas nós tomaremos a decisão final ali, como eu sempre disse para vocês, no final de junho, mas já estou em pré-campanha para o governo do estado, então se você puder contribuir com esse trabalho, inclusive para eu nos debates da televisão fortalecer o partido, falando do nosso número, falando da nossa chapa de estadual, de federal, então link aí da vaquinha estará na descrição do vídeo. O Ministério de Minas e Energia, como eu coloquei para vocês, não tem dinheiro para comprar uma escada, tem dinheiro para pagar contas básicas. Ele diz que o orçamento de 566 milhões não é o suficiente. E você pode falar, não, mas é muito dinheiro, é bizarro que não seja o suficiente. Aí, calma, né? De fato, falta dinheiro, porque é um ministério grande, é um ministério importante. E ele está precisando de 48 milhões de reais para pagar contas básicas, fazer adequações básicas, manutenção de infraestrutura básica. E você me pergunta, eu vou dar um tempinho para você adivinhar. Adivinha quantos servidores existem hoje trabalhando no Gás do Povo? É um programa nacional, né, que atende aí, milhões de famílias. Adivinha quantos servidores estão responsáveis, quantos servidores o Ministério de Minas e Energia conseguiu alocar para tomar conta de um programa que atende milhões de pessoas? 2. Ah, Lula! Tem 2, não é 2.000, não é 2. 2 servidores estão responsáveis por coordenar o gás do povo. Isso é grotesco, isso é bizarro, isso é assim, impensável, isso é surreal, não é? 2 servidores para tomar conta do gás do povo. Dito isso sobre o colapso do Ministério de Minas e Energia, eu quero falar sobre o embuste do desenrola, né? O governo agora quer ter como grande pauta o endividamento das famílias, né? Então, primeiro ponto, é o próprio governo responsável pelo endividamento das famílias. Primeiro porque nunca deu educação financeira. O PT teve 20 anos para colocar no currículo escolar educação financeira. Nunca colocou.
O povo não conhece noções básicas da economia doméstica, da própria casa, né? 2, o governo, né, não implementa medidas para frear o anúncio de bets. Eu tenho uma proposta para isso. Tratar bet igual cigarro, né? Não pode ter propaganda, a time de futebol, influenciador, ninguém pode fazer propaganda, né? E no próprio site da Bet é obrigatório você colocar que vicia, que não é renda extra, que não é dinheiro extra, que a chance de você perder é muito maior do que você ganhar, né? Precisa estar como tá lá, né? Na caixa de cigarro, que você vê, vou ficar broxa, aí não vou fumar. Vou morrer, né? Aí não vou fumar, né? Então, da mesma maneira, deixar isso no site e proibir e fazer campanhas públicas na televisão, em vez do governo ficar gastando dinheiro patrocinando propaganda para pobreza menstrual na minha Twitch, para pessoas que menstruam. Para de gastar dinheiro de anúncio de gás de polvo, né, de pé de meia, anunciando na minha Twitch, quando faço live jogando Dota, tem uma propaganda do governo Lula. Se vocês gastassem esse dinheiro para fazer propaganda mostrando os malefícios de bet, da mesma maneira como a gente já teve grandes campanhas mostrando como é ruim fumar, como fumar faz mal e por aí vai, e das várias restrições, o endividamento já cairia muito. O Desenrola 2.0, aliás, o governo fez o primeiro Desenrola, 60% das famílias estavam endividadas. Aí depois do Desenrola, 80% das famílias estavam endividadas. Pô, que baita programa. Agora fizeram 2.0. Não funcionou, agora o Desenrola contra-ataca, né? O retorno de Desenrola. E o Desenrola 2 foi feito sem nenhum estudo técnico, e só alcança 1/3 dos inadimplentes, aqui matéria do Metrópolis, né? O Ministério respondeu que não existe um estudo e que estruturou o programa com base em avaliações do governo e discussão com o setor que consideram dados públicos de endividamento e os recursos disponíveis pela política. Então, basicamente foi o seguinte, quanto a gente tem de endividado, quanto dinheiro a gente tem para gastar. Qual que é a melhor maneira de gastar esse dinheiro? Não discutiu, né? Qual que é a melhor maneira de desenhar esse programa? Não discutiu. Quantas pessoas a gente vai atender com esse programa? Não discutiu. Quais são os critérios que a gente precisa utilizar para atender as pessoas que precisam desse programa? Não discutiu, né? Então aqui, olha só a resposta, o levantamento do Serasa, que indicou 82 milhões, né, de pessoas endividadas no Brasil, né? O Ministério disse que no Desenrola 2.0, o governo Lula disse que, se consideradas todas as modalidades contempladas pelo programa, as projeções indicam um potencial de aproximadamente 20 milhões de pessoas. Aliás, não é nem 1/3, 1/4. Só 1/4 das pessoas, né, vão ser atendidas por um programa que é para fazer o desendividamento nacional. E veja, é o potencial. Pode chegar até 20 milhões de pessoas. Então não são nem 20 milhões, é menos. E de um universo de 80 milhões. Então assim, gente, é assustador, é chocante o quanto isso é burro para o próprio governo Lula. Por quê? O fato de não ter uma política pública bem desenhada, o governo ele quer que as pessoas no ano eleitoral tenham um alívio de curto prazo para suas dívidas. Por quê? Para ela ter uma sensação de bem-estar e querer votar no governo, né? Da mesma maneira que eles querem ter um número para mostrar, olha, tantas famílias a menos estão endividadas por causa do nosso programa. Então, é tanta incompetência, é tanta burrice, que nem para o benefício pessoal do Lula, do governo, né, eles conseguem fazer um desenho de política pública eficiente para, no mínimo, fazer um populismo no ano eleitoral. Nem para gastar o nosso dinheiro, os caras sabem fazer direito. Então, assim, só para colocar aqui para vocês do amadorismo com o qual o nosso país ele é conduzido. E olha, eu conheço muitos servidores do Banco Central, do Tesouro, da Receita, capacitados e competentes. Você não precisa, para você ser um ministro, entender tudo sobre aquele assunto, ser especialista. Você só precisa se cercar dos melhores. Você só precisa se cercar de quem entende melhor do que você. E aí você precisa ser um bom articulador político e um bom comunicador para a sociedade entender as medidas, para você conseguir aprovar as medidas no Congresso e para você conseguir ter resultado prático, né? Como o Fernando Henrique fez com a equipe do Plano Real. O Fernando Henrique é sociólogo. Foi um dos maiores ministros da Fazenda que a gente já teve. Então, assim, tem gente, tem
tanta gente competente que você consegue chamar da administração pública para você fazer uma gestão decente, mesmo do setor privado. Quantos economistas competentes não voluntariamente dariam sua contribuição, seja porque querem contribuir para o país, seja porque é bom para o currículo deles ter desenhos de políticas públicas feitos por eles, sendo implementados e dando certo nacionalmente? Mas não. O governo fica pegando um monte de capacho político jogado nos carguinhos que eles colocam, né? Para desenhar esses programas toscos. É isso.